Fala pessoal, vamos lá, nosso terceiro bloco aqui de Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos começar a falar agora dos conselhos tutelares, tá bom? Isso aqui é de extrema importância para a prova de vocês aí da área da educação, tá? Eu não vejo prova sem cobrar conselho tutelar, seja direto ou seja indiretamente, tá bom? Então a gente precisa entender esses institutos e o que o ECA fala sobre eles, beleza? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o conselho tutelar e trazer qual que é o conceito, o que é o conselho tutelar. Então ele vai falar o seguinte: conselho tutelar é um órgão de natureza administrativa. Essa é a primeira observação, é administrativo, da esfera do poder público municipal, tá? Então o conselho tutelar ele é do município, permanente e autônomo. Isso aqui é muito importante, tá? O conselho tutelar ele não é subordinado a ninguém, ele é autônomo, tá? Ele tem autonomia administrativa, ele tem autonomia, aqui ó, é um órgão administrativo, ele tem autonomia, tudo bem? Não jurisdicional. Lembrem disso aqui, pessoal. O conselho tutelar não julga nada. Ele é não jurisdicional, percebem? Ele é simplesmente um órgão que visa garantir a defesa dos direitos da criança e do adolescente, mas ele não julga nada, tá? Eu não posso falar que ele é um órgão jurisdicional. Tá lá, ó. Não jurisdicional. Não vamos errar isso, pessoal. Isso despenca em prova. Vai falar que o Conselho Tutelar é órgão de natureza administrativa do município permanente e autônomo com poderes jurisdicionais. Não, tá? Encarregado aí de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos em lei. Olha que interessante, ele não falou somente do ECA. Quando ele fala de conselho tutelar, ele está previsto no ECA, mas ele garante os direitos da criança e do adolescente como um todo, tá? Eu tenho que cumprir, garantir, fazer cumprir os direitos, seja lá eles previstos no ECA, seja previsto na nossa Constituição, seja previsto na LDB, seja previsto onde for, eu preciso garantir esses direitos. Então o conselho tutelar visa dar esse apoio, visa dar essa garantia, visa garantir, zelar pelo cumprimento aí dos direitos da criança e do adolescente. Show! Composição do conselho, também explorada em prova. Composição do conselho. Em cada município haverá no mínimo um conselho tutelar. Olha o que ele fala, no mínimo. Pode ter mais de um conselho tutelar por município? Perfeitamente, sem problema nenhum, tá? No mínimo um, como órgão integrante da administração pública local. Eu não falei aqui atrás que é um órgão do poder público municipal? Então ele integra a administração pública local do município, perfeito, sem grandes novidades. Composto aí, isso aqui cai em prova, por 5 membros, composto por 5 membros, escolhidos pela população local, para o mandato de 4 anos, permitidos uma recondução, mediante novo procedimento de escolha. Então o que cai de conselho tutelar quando eu falo na composição? Cai quantidade de membros, tá? E eu tenho 5 membros escolhidos dentre a população local. Mandato de 4 anos, podendo uma recondução. Olha o que fala o artigo 139, que foi recentemente alterado. Será estabelecido em lei municipal e realizada sobre responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. O quê? O que acontece nesse artigo 39? Aqui é a forma de escolha dos conselheiros tutelares, tá? Forma de escolha dos conselheiros. Como que eu vou escolher quem vai fazer parte desses 5 membros aqui? Quem são esses 5 membros? Eles são escolhidos através de um rito definido na lei municipal, realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, com fiscalização do Ministério Público, tá? Então o poder público é interessado e existe um controle aqui de legalidade. Então a escolha é feita de acordo com o artigo 139 do ECA. O que eu preciso lembrar então do Conselho Tutelar? É um órgão administrativo, permanente e autônomo, não esqueçam que ele é autônomo. Não jurisdicional, tá? Não é jurisdicional. E zela aí pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. Ponto final. O que mais? Composto por 5 membros escolhidos dentre a população local, para mandato de 4 anos, podendo uma recondução. Como que se faz essa escolha do membro? Através de um procedimento descrito na lei municipal, realizado sobre responsabilidade do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalização do Ministério Público. Ponto final, isso aqui é a base do nosso conselho tutelar. Seguindo. Falando aí, explicamos quem que é o conselho tutelar, agora a gente explica o que esses danadinhos faz. O que eles vão fazer para garantir o interesse aqui, para garantir
os direitos da criança e do adolescente, tá? Então vamos lá, atribuições do Conselho. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 a 105. Quais são essas medidas? Quais são essas hipóteses? São as chamadas medidas de proteção, tá? As chamadas medidas de proteção. Então, quando eu tiver uma criança sofrendo uma medida de proteção, o Conselho Tutelar atende essas crianças, garante aí a proteção dessas crianças. Atender e aconselhar os pais, ó. Agora eu envolvo os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129, 1 a 7. Tá? Como eu falei para vocês lá no início, quando a gente falou de ECA, eu falei que o ECA ele é aplicável à proteção das crianças e adolescentes. Mas ele pode ser aplicado aos pais? Pode. Aqui, o artigo 129, inciso 1 ao 7, ele traz medidas que são aplicáveis aos responsáveis, aos pais ou responsáveis da criança. E quando eu tenho essas medidas, eu atendo, o Conselho Tutelar atende e aconselha os pais. Tá bom? Ele vai fazer, quem faz essa aplicação vai ser o próprio Conselho Tutelar. Beleza. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Tá? Então, o Conselho Tutelar ele pode requisitar, por exemplo, a polícia. Ele pode requisitar a polícia para garantir uma medida que seja efetiva ali na prática. O uso da força para retirar, por exemplo, um pai abusivo de dentro da casa, não tem problema nenhum, tá? Ele pode requisitar. Ele pode requisitar o serviço lá da escola, não pode? Pode requisitar, por exemplo, para saber se aquela criança sofre relata alguma coisa de abuso em casa, não sei, alguma coisa lá na educação. Pode requisitar a assistência da saúde, levar essa criança ao posto de saúde e ser atendido, garantir aí da proteção da criança, tá? Olha o que ele fala aqui, requisitar, tá? Então, requisitar tem um cunho de solicitação, mas com imperativo, tá? Então, ele solicita para garantir a proteção, é meio que uma ordem. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento das suas deliberações, tá? Então, eles decidiram lá num caso concreto, se não for cumprido, eles vão levar isso para quem? Para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, aí sim, eles mandam fazer, tá? Se for para o Judiciário, o trem aperta. O que mais? 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração contra os direitos da criança e do adolescente. Tá? Por que é para o Ministério Público e não para a polícia? Isso aqui cai na prova e fala assim, encaminhar à polícia notícia de fato que constitui infração. Por que ele não encaminha para a polícia e sim para o Ministério Público? Porque o Ministério Público é o órgão que é titular da ação. É o órgão que é incumbido, vamos dizer assim, de fazer a acusação, de perseguir a acusação, tá? A polícia é um mero instrumento para isso. Por isso que eu vou direto ao Ministério Público. Não vamos errar isso aqui em prova. Se cair essa atribuição, ele vai colocar, ele vai misturar, vai falar a segurança pública, a polícia judiciária, vai falar alguma polícia, tá? Encaminhar a autoridade judiciária, nosso juiz, os casos de sua competência. Então, a justiça lá, o juiz da infância e da juventude, ele vai encaminhar a ele matérias que sejam de competência dele. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária para que o adolescente autor de ato infracional. O que ele está falando aqui? Vamos entender. Se a autoridade judiciária determina que determinado autor de um ato infracional, lembra que eu falei que criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional? Perfeito. Aí ele vai ser, vamos dizer, julgado pelo Poder Judiciário. E ele é condenado nesse ato infracional. Ele vai sofrer uma pena, uma medida socioeducativa, por exemplo. Então, quem providencia a medida vai ser o Conselho Tutelar, tá bom? E, por fim, expedir notificações, tá? É competência do Conselho. Vamos ver, tem mais? Tem mais. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e adolescente, quando necessário, tá? Quando necessário. Então, isso é tudo para garantir a efetivação dos direitos. Então, eu posso solicitar esses documentos. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária, que diz respeito ao orçamento para planos e programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Tudo visando a garantia dos direitos. Representar em nome da pessoa e da família contra violação dos direitos previstos no artigo 220. Tá? Então, traz lá os direitos da criança e do adolescente, eu posso representar em nome da família. Competência é determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis, ou na falta desse, pelo local onde se encontra a criança ou adolescente,
onde houver o ato infracional. Então ele está só fazendo uma referência em qual justiça vai ser julgada. A regra é, aplica-se o domicílio dos pais ou responsáveis. E depois, por fim, se não tiver, aí vai para o ato onde foi cometido o ato infracional. Tá? Representar ao Ministério Público, de novo, olha o Ministério Público aqui e não a polícia, para efeitos das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança e do adolescente junto à família natural. Lembra que a regra é ficar junto da família natural? Sim, mas ele pode ir para uma instituição de acolhimento, ou acolhimento institucional, ou um acolhimento familiar? Pode. Quem vai representar ao Ministério Público isso? O nosso Conselho Tutelar. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos às crianças e adolescentes. Então é garantir aqui agora que a comunidade e os grupos profissionais, sejam lá quais forem, médicos, professores, o que for, consigam identificar situações de maus tratos às crianças e adolescentes. Então aqui é mais uma informação à população, à sociedade, né, de como identificar essas situações para que a gente consiga inibir, para que a gente consiga prevenir, para que a gente consiga punir os responsáveis por essa situação. Tá? Continuando. Falando agora, pessoal, um pouquinho dentro da educação. Preciso trazer isso aqui para vocês, tá? E aí agora a gente começa dentro da parte talvez mais importante do ECA, que é disparado de longe o artigo 53 ao 59, tá? Artigo 53 ao 59. De tudo que eu falei até agora, eu acredito para a prova de vocês, isso aqui, tá? Alguma das coisas que eu vou trazer entre o 53 ou 59. Por quê? Porque diz respeito direto à educação, tá? E como é uma prova específica para a educação, eu acredito muito nisso. Beleza, vamos entender então direito à educação, cultura, esporte e ao lazer. Então ele começa lá no artigo 53, esse é o título. E ele fala, artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento. Olha como é que eu falei lá no início, que a lei garante o desenvolvimento da criança. Da pessoa para o preparo do exercício da cidadania. De novo, qual que é a ideia? A ideia é proteger a criança, garantir os direitos da criança para o pleno desenvolvimento, para ela exercer lá no final o quê? A cidadania, para ela ser integrante da sociedade, tá? Qualificação e qualificação para o trabalho. Assegurando-lhes, então vamos ver o que eu asseguro à criança e adolescente. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso aqui é a não discriminação, tá? Não discriminação. Eu garanto a não discriminação das crianças. Direito de ser respeitado por seus educadores. Também é direito da criança e do adolescente. O que mais? Direito de contestar critérios avaliativos, tá? Avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Isso é direito da criança e do adolescente, para garantir o pleno desenvolvimento. Tá? Direito de organização e participação nas entidades estudantis, também direito da criança e do adolescente. Acesso à escola pública e gratuita, próximo à sua residência. Isso aqui, pessoal, despenca em prova. Despenca em prova. É garantia de acesso à escola pública e gratuita, proximidade da sua residência, tá? E ele vai além, próximo à sua residência, garantindo vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que estejam na mesma etapa de educação básica, tá? Então ele amplia esse direito. Lembrem desses dois, pessoal, lembrem desses dois, porque dentro desse artigo 53 são os que mais caem. Beleza. Parágrafo único é direito dos pais agora, ó, dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, didático aí dentro da escola, bem como participar das propostas educacionais da escola. Tá bom? Então o artigo 53 fala isso. O que vocês vão lembrar do artigo 53? Inciso 5, o inciso 5. Porque o inciso 5, ele ia até aqui, agora que eu toquei, perdão, gente, ele ia até aqui, gratuita. Aí veio a redação da lei 13.845, que é a atualização, e ele continuou. Então ele falou, além da sua residência, próxima à sua residência, é garantido ao irmão que esteja no mesmo ciclo, vaga no mesmo
estabelecimento, tá? Então esse aqui foi revogado, na verdade, e ele foi ampliado pela lei em 2019. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque isso aqui vai cair na prova, tá? Isso aqui, ó, é novidade, olha a alteração, 2019. Isso vai cair na prova e vocês vão estar preparados, beleza? Não vamos esquecer, eu garanto acesso à escola pública e gratuita, próximo à residência. E se eu tiver irmãos, eu garanto também a do irmão, desde que ele esteja na mesma etapa ou ciclo de educação básica. Show de bola. Não vamos errar essa aí, pelo amor de Deus. E aí, a mesma lei veio agora, em 2019, e alterou e criou o 53A, tá? Ela mexeu aqui e ela ampliou, criou o 53A. E o que ela fala nesse 53A? Vamos entender. Ela vai falar o seguinte, é dever, ou seja, não é poder, é dever, tem que a instituição de ensino, clubes, agremiações recreativas e estabelecimentos congêneres, tá? Assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de drogas. Tá? Isso é novidade, isso foi incluído em junho de 2019. Tem muita chance de vir na prova de vocês, tá? Então leiam esse artigo, não vão para a prova sem ler do 53 ou 59, porque isso aqui é batata na prova de vocês, tá? Artigo 53A é novidade, incluído em 2019 e vai vir na prova de vocês. É dever da instituição de ensino, clubes, agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas ilícitas, tá? Modificação aí da nossa lei. Artigo 5.4. Esse aqui também despenca, eu vou te falar exatamente qual inciso cai. É dever do Estado assegurar a criança e adolescente. Olha aqui, agora eu estou falando que é dever do Estado. Ensino fundamental. Eu lembro disso aqui de algum lugar. Obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria, tá? Então aqui eu falei ensino fundamental. Na LDB tem um incisozinho bem parecido. Só que na LDB, ao invés dele falar ensino fundamental, ele fala que é garantido, assegurado o direito, o ensino de 4 a 17 anos. Então na LDB ele fala em 4 a 17 anos. No ECA eu falo em ensino fundamental. O que vai vir na prova? Vai misturar os dois. Tá? Vai falar de acordo com o ECA, é dever do Estado assegurar a criança e adolescente de 4 a 17 anos. Perceberam a brincadeira que ele vai fazer? Então a gente tem que entender, o ECA falou ensino fundamental e a LDB falou 4 a 17 anos. Beleza. Essa é a primeira observação. Depois, progressiva extensão da obrigatoriedade, gratuidade ao ensino médio. Beleza. Aqui sem grandes novidades. Atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então tá lá também. E aí veio em 2016 e alterou também o inciso 4º. E ele vai falar o seguinte, atendimento à creche e pré-escola de crianças de 0 a 5 anos de idade. Tá? Ele diminuiu, antes eram 6 e agora ele passa a ser 5 anos de idade. Beleza? Então não vamos errar esses prazos. Isso aqui gosta de cair. Tá? Como é que isso aqui vem em prova? Quem fez aí recentemente uma prova de prefeitura da Fundep, se eu não me engano, desse ano, caiu isso aqui. Caiu uma questão com 3, aqueles itens 1, 2 e 3 e era para julgar o item 1, 2 e 3 corretos, aquele tipo de questão. E aí nos itens ele trazia 3 itens desse artigo 54. E aí um deles ele colocava aqui, se eu não me engano, de 0 a 6 anos e era errado o item. Tá? Posso estar errado na sequência dos itens, enfim, mas caiu os 3 itens dentro desse artigo. Tá? Por isso que é importante esse artigo. Eu acredito muito na questão de prova vindo do 53 ao 59. Tá? Acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, esse foi outro que estava lá na prova. Adequadas condições do adolescente trabalhador. E, por fim, atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Tá? Então, traz aí o artigo 54. Vamos ver os parágrafos que trazem o artigo 54 sobre esse tópico. Quando eu falo de acesso ao ensino, ele é obrigatório
e gratuito. E além disso, ele é direito público subjetivo, significa dizer que é direito do cidadão, daquela pessoa, ter acesso público e gratuito à educação, tá? Então não esqueça, é um direito público e subjetivo. Público e subjetivo da pessoa. Quando eu falo subjetivo, eu estou falando da pessoa. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público e sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, não ofertou um direito que é de todos e é dever do Estado, o chefe ali vai ser responsabilizado. A autoridade competente vai ser responsabilizada. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, ou seja, os alunos do ensino fundamental, fazendo-lhe a chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola. Aqui nada mais é do que levantar no município quem que foram, vamos dizer assim, os desistentes ou os faltosos e chamar eles para voltar para a escola. Claro que existem os meios legais para isso, tá, pessoal? Não vou entrar nos méritos do que é uma chamada pública, enfim, não é isso o intuito, mas é basicamente garantir a frequência na escola, garantir que aquela pessoa volte ao ensino, volte à escola, tudo bem? Então eu tenho que zelar por isso. E quem fala isso é o nosso artigo 54. Show de bola. 5.5 e agora a gente mata até o 5.9. Vamos ver o que fala. Os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Isso aqui a gente já viu em outra legislação. É obrigação do pai matricular o seu filho na rede de ensino. E aqui ele não fala seja pública ou seja privada, mas o filho tem que estar estudando. Ponto final. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar e elevados níveis de repetência. Então aqui a ideia é o seguinte, pessoal, falou em dirigente do estabelecimento de ensino fundamental, ou seja, dos diretores, dos chefes ali da escola, eles que são competentes de comunicar ao Conselho Tutelar. Como é que isso vem na prova? Os professores da rede de ensino fundamental deverão comunicar ao Conselho Tutelar. Tá errado, não são os professores que comunicam. Quem comunica? Os dirigentes. Prova aí que teve recentemente, processo seletivo, se eu não me engano, recentemente aí no mês de outubro de 2019 aqui em Uberlândia, caiu uma questão dessa. Os dirigentes, aí vinha, em vez dos dirigentes, falavam os professores. Os professores de estabelecimento de ensino fundamental comunicam ao Conselho Tutelar. Tá certo isso? Errado. Quem comunica? Dirigente, tá? O dirigente do estabelecimento. E aí ele vai comunicar maus tratos envolvendo os alunos, então isso aqui é direto, e elevados níveis de repetência. Essa comunicação desses dois, pessoal, 1 e 2 aqui, ó, são comunicações imediatas. Teve maus tratos, qualquer maus tratos envolvendo esses alunos, tem que comunicar. Teve elevados índices de falta, tem que comunicar. Agora, esse aqui, reiterada falta injustificada ou evasão escolar, aqui eu tenho alguns recursos escolares que eu tenho que recorrer antes de comunicar ao Conselho Tutelar, tá? Então eu preciso recorrer a uma área interna, vamos dizer assim, administrativa, antes de eu passar para o Conselho, tá? Vamos só lembrar um detalhe, a LDB traz um pouquinho sobre essa reiteração, a comunicação com o Conselho Tutelar, enfim, esse inciso está lá na LDB também, só que lá ele fala, ao invés de reiteração de faltas injustificadas, ele fala 30% de faltas injustificadas vai comunicar ao Conselho. O ECA não. O ECA fala reiteração de faltas injustificadas, ele deixa aberto, tá? Ele deixa aberto, beleza? Então, é isso que eu queria trazer sobre o artigo 56. Ponto final. Esse aqui, de todos, é o que mais cai em prova, até agora que eu falei, é o que mais cai em prova. 5.7. Poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção das crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então a ideia aqui é realmente voltar, tá? Trazer a pessoa, trazer as crianças e adolescentes de volta aí ao ensino fundamental obrigatório. 5.8. Processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos, históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes liberdade de criação, olha que interessante, e acesso a fontes de
cultura. Então isso é um direito da criança e do adolescente também. Tá? Valores artísticos, culturais, históricos, liberdade de criação, tá? Do aluno, liberdade de criação do adolescente e da criança. 59, para a gente fechar, fala um pouquinho do município. O município, com o apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas, de lazer, voltadas à infância e à juventude. A ideia é incluir a criança na sociedade. É garantir aí uma cooperação entre Estado, município e União, para garantir essa inclusão, o apoio aí estimula a destinação de recursos para garantir a proteção, enfim, tudo isso que a gente já discutiu até agora dentro do ECA. Tá? Então, pessoal, a gente encerra aqui o último bloco do ECA, tá? Paramos aqui no artigo 59. Eu tenho certeza que alguma coisa que eu falei aqui vai estar na prova de vocês. A nossa prova é composta de 10 questões de legislação, tá? Da Educação Prefeitura de Uberlândia. 10 questões. Eu acredito em no máximo 3 questões dessa parte de lei orgânica, estatuto e ECA, tá? Se vier ECA, vai vir provavelmente ou os conceitos iniciais que eu trabalhei, ou ali do 53 ao 59, que trata especificamente da educação. Não tem muito como eles cobrarem outra coisa. Recomendação para vocês, leiam a lei, de qualquer jeito vocês têm que ler a lei, não tem como ir para a prova sem ler o texto legal, tá bom? Tem que fazer a leitura da lei, mais especificamente desses artigos que eu trouxe para vocês aqui. Beleza? Show de bola? Então, fico à disposição de vocês, um grande abraço e até a próxima.